comentando aqui, né? Vê se tá bom. Não tá bom. Agora vai, agora foi. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um trabalho que estamos iniciando neste momento pela SEAMA, Associação Espírita Amigos dos Animais. Para quem não me conhece, eu sou Hélio, sou voluntário da casa, estarei com vocês durante todo o trabalho desta manhã. Então vamos começando pelos nossos avisos gerais, né? Deseja falar conosco? Entre no site da SEAMA. É o www.aceama.org.br. Lá tem um chat, fale conosco, que os nossos voluntários estarão atendendo às suas solicitações e esclarecendo as suas dúvidas. No site você vai encontrar também um link para baixar a revista Espírita Digital da SEAMA. Nós temos vários números publicados. Você pode baixar ele em PDF. Caso você tenha celular com Android, você pode baixar o app Revista SEAMA e ler os números publicados no teu celular. Lembrando também que nós temos mais de 100 podcasts Fala Animal publicados em duas versões, o Fala Animal para adultos e o Fala Animal para crianças. O para crianças são áudios mais curtinhos, com personagens humanos e animais, né? Para prender a atenção da garotada, mas esclarecê-las ao mesmo tempo. E nós temos também um link para a loja virtual da SEAMA, tá? E é a SEAMA Gastronomia, onde você pode adquirir os salgados, congelados e também o livro O Evangelho dos Animais, com a vantagem de entregar na casa de vocês. Dependendo do valor da compra, o frete é gratuito. Pode passar aqui pela frente, não tem problema. Dependendo do valor da compra, o frete é gratuito, tá? E agradecendo, gente, a todos vocês que têm nos auxiliado na campanha permanente de ração para os gatinhos do santuário. A gente agradece imensamente o saco de ração que vocês nos doam. A gente só pede, gente, que seja da marca Golden, tá? Qualquer tamanho, qualquer sabor, mas da marca Golden, que é o que não causa desarranjo gastrointestinal nos animaizinhos. E o aviso que a gente tem que dar nessa fase, ultimamente não tem acontecido, gente, mas antigamente a gente começava a transmissão e entravam pessoas postando mensagens que estavam passando por dificuldades extremas, pedindo que vocês fizessem Pix, transferências. A gente pede não façam isso, porque infelizmente tem gente aplicando golpes. Então, para não cair em golpe, a gente pede que vocês não façam Pix, transferências. E se alguém realmente estiver passando por dificuldades, entre em contato conosco, que veremos como é possível estar auxiliando, tá bom? Esses foram os nossos avisos gerais e agora os avisos do trabalho, que são importantes principalmente para quem está frequentando a casa pela primeira vez ou nos assistindo pela primeira vez. Qual que é a lição de casa de vocês? O que vocês devem fazer? Vocês devem fazer o Evangelho no lar, junto com o animalzinho, pelo menos uma vez por semana, com o dia da semana e hora marcado, ou seja, toda semana, o mesmo dia da semana e a mesma hora, porque vocês estão marcando o encontro com a equipe espiritual que vai na casa de vocês. Caso vocês já façam o Evangelho no lar com a família, escolha um outro dia ou pelo menos um outro horário, pois são equipes espirituais diferentes, tá bom? Casos mais graves, pode fazer o Evangelho diariamente ou até de hora em hora. Esse diariamente ou de hora em hora não precisa marcar hora, né? E o de hora em hora é uma estrutura mais simples, que é uma prece, uma leitura do trecho do Evangelho, só para subir a vibração e se conectar com a equipe espiritual que na casa de vocês. A gente pede que vocês sempre tragam 2 garrafas de águas identificadas, uma com o nome do tutor, outra com o nome do animal, mais de um animal, mais de um tutor, uma garrafinha para cada um, sempre identificadas, porque na hora do passe lá na sala, ou quando a equipe espiritual vai na casa de vocês fazer a cirurgia, os tratamentos não cirúrgicos, a água é fluidificada pela equipe espiritual. E como cada animal e pessoa tem necessidades distintas, precisa estar nomeadas todas elas, tá bom? Como beber a água? Você, tutor, faz uma prece, bebe um fundo de copo 2 vezes ao dia, e para o animalzinho você dá de 2 a 4 vezes direto na boquinha dele com uma pipeta ou uma seringa sem agulha, dependendo da gravidade do caso, tá? E quando deve ser trocada a água? A água tem que ser trocada uma vez por semana, mesmo que vocês assistam os nossos outros trabalhos. O de hoje às 9, né, o de terça às 19, que é só pela internet, o de quinta às 16h30, que também é só pela internet.
a água sempre trocada num dos trabalhos. Tá? Se você vem nos domingos presencial, por exemplo, sempre troque aos domingos. Se acabou a água antes do próximo trabalho, não tem problema. Encha com água filtrada em casa e faça com um evangelho solicitando que a equipe espiritual vai fluidificar. Se sobrou na garrafinha, descarte no vaso de planta, por exemplo, encha com água filtrada e traga a garrafinha no próximo trabalho, ou adquira aqui na casa o que for mais conveniente para vocês, tá bem? E por fim, o preparo que vocês, tutores, têm que fazer no dia do tratamento: não comam nenhuma espécie de carne, nem vermelha, nem branca, nem peixe, não fumar e não ingerir bebidas alcoólicas. Todas estas energias interferem no tratamento. Para quem está fazendo a cirurgia espiritual para os animaizinhos, sigam as orientações da ficha de cirurgia: não ingestão 3 dias antes e 21 dias depois da cirurgia, tá bom? Esses foram os nossos avisos. Vamos nesse momento, fechando nossos olhos físicos, elevando o pensamento ao Mestre Jesus, solicitando o amparo do Mestre para a nossa jornada reencarnatória, que possamos aproveitá-la, Senhor, cumprindo a nossa programação reencarnatória. Auxilia-nos nesse quesito, que possamos nos reformar, promover a reforma íntima, eliminando os defeitos de alma que nos acompanham há tanto tempo. Ao nosso turno, Senhor, que possamos auxiliá-lo na obra para o planeta de regeneração, conscientizando a humanidade que os animais são espíritos em evolução, com direito ao amparo, com direito à vida. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então, iniciando o nosso trabalho, com a oração de Francisco de Assis em forma de canção. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então à nossa palestra do trabalho, que é a continuação do estudo do Livro dos Espíritos que a gente vem fazendo ao longo dos meses, né? A gente está no livro 2, no capítulo 6, que fala da vida espírita. Hoje a gente vai falar das questões 291 a 303, que falam das relações de simpatia e antipatia entre os espíritos e também de metades eternas, né? Então, na questão 291, o Kardec pergunta por Espírito da Verdade: além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam seus espíritos recíprocas afeições particulares? E o que o Espírito da Verdade responde? Sim, né? Da mesma maneira que entre os homens, porém, mais forte é o laço que prende os espíritos, né? Porque a afeição natural, quando a gente está do outro lado, não tem a influência das paixões da matéria, né? A gente não tem a influência da matéria, efetivamente, né? Quando carentes de corpo espiritual,
esse laço não se acha sujeito a essas vicissitudes das nossas inferioridades, das nossas paixões. Na realidade, ele está falando aqui, gente, de espíritos mais elevados, né? Porque, como a gente já cansou de falar, o desencarne, o simples fato de desencarnar, não promove a evolução de ninguém. Na questão 292, ele pergunta se alimentam ódio entre si os espíritos. E aí, o que o Espírito da Verdade responde? Só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Gente, nós somos espíritos ainda não purificados, então nós somos espíritos impuros. Os espíritos purificados são aqueles que já se sublimaram, ou seja, aqueles que já passaram por longa trajetória e já se encontram na angelitude. Esses são os espíritos sublimados. Nós estamos na escala evolutiva, somos espíritos inferiores, uns mais adiantados que outros, mas ainda somos espíritos ligados às nossas paixões e às dificuldades. Então a gente conserva o amor, conserva o ódio, conserva muitas imperfeições. Na questão 293, o Kardec pergunta se conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na Terra. E aqui o Espírito da Verdade pondera, né? Não, compreenderão que era estúpido o ódio que se voltava mutuamente e pueril o motivo que os inspirava. Quem considera dessa forma são os espíritos mais elevados. Nós, né, os espíritos ainda imperfeitos, conservam uma espécie de animosidade enquanto não nos purificamos, enquanto não evoluímos. Por quê? Nada muda de um momento para o outro. E aí o Espírito da Verdade complementa. Se foi unicamente o interesse material que os inimizou, então o motivo dessa antipatia deixa de existir, né? E quando desmaterializado, ou seja, quando fora do corpo da carne, não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa das desavenças, aproximam-se uns dos outros. Está desligado, Nádia, é só o outro, tá? Está sem a placa. Sucede como dois colegiais, né, que chegando à idade da ponderação reconhecem a puerilidade das dissensões infantis e deixam de se mal querer. Então, Falando de Verdade explica de maneira clara, assim, né, que depende do quê? Do quanto nós já evoluímos, do quanto nós já deixamos as coisas materiais para trás. Porque se nós somos muito apegados ainda a essas coisas, nós vamos conservar as mesmas paixões, né? E as mesmas simpatias e antipatias que nós tínhamos cultivado na Terra. Na questão 294, o Kardec pergunta: a lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculos para que entre eles reine a simpatia? E a Falando de Verdade responde que essa lembrança, na realidade, os induz a se afastarem um dos outros. De novo, né, porque ainda existe a questão da evolução. Na questão 295, que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos o mal nesse mundo? E aí depende, né? Se são bons, eles vos perdoam segundo o vosso arrependimento. Se são maus, é possível que guardem grandes ressentimentos por muito tempo, né? Não raro leva de uma existência a outra, ou seja, o ódio é de tal forma renitente, persistente, que ele desencarna, encarna e continua levando essa paixão. Por isso que muitas vezes nós nascemos numa mesma família com aquela pessoa que nos é muito antipática, embora irmãos de sangue, não são irmãos de alma, porque nós temos alguma desavença com eles. E de repente o nascer na mesma família é uma oportunidade que Deus nos deu para tentarmos resolver este problema, esta inimizade. Na questão 296, a pergunta: são suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Não por estarem eles sujeitos por não estarem eles sujeitos a se enganar. Falta-lhe a máscara sob o qual se escondem os hipócritas. Aí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Ou seja, a suprema felicidade advém do amor que tem. Mas ele está falando do que aqui? Dos espíritos mais elevados, não de nós, né? Na questão 297, costuma existir sempre
no mundo dos espíritos, a afeição mútua que dois seres consagram na Terra, sem dúvida, desde que originária, na verdadeira simpatia e não nos interesses materiais, né? Porém, se nasceu em causas de ordem física, essa ação desaparecem, né, com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinados aos caprichos e interesses da matéria. As almas, na questão 298, as almas que devam unir-se são sempre, desde as suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem em alguma parte do universo sua metade, o que fatalmente um dia se reunirá. Aqui, gente, é um conceito um pouco equivocado. A gente fala das metades eternas. Se a gente tivesse metade eterna, quer dizer que a gente não estaria completo enquanto alma, enquanto espírito, né? Estaria só metade, a outra metade está em algum lugar. Então, isso não faz sentido, né? Não, a união não há. Então, por isso que falando de verdade, fala, não há uma união particular e fatal de duas almas. A união que há de todos os espíritos, mas em graus diversos, dependendo do grau evolutivo, segundo a categoria que eles ocupam, né? A perfeição que tem e a perfeição que tinham adquirido. Quantos mais perfeitos eles são, tanto mais unidos isso proporciona, porque conseguem deixar para trás as infantilidades, né, da alma. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta o que? A completa felicidade. E na questão 299, em que sentido se deve entender a palavra metade que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? E falando de verdade, fala assim, que essa expressão ela é inexata, né? Se um espírito fosse a metade do outro, separados eles estariam de forma vamos dizer assim, eterna, né? Porque seriam incompletos, só estariam completos quando estivessem juntos. E isso não condiz com a justiça de Deus. Gente, existe uma questão, assim, falar de metades eternas e de almas gêmeas são duas coisas distintas. Eu não vou entrar aqui no conceito de almas gêmeas, que é um pouco complexo e meio que se debate, se opõe a isso que a Falando de Verdade está falando. Porque quando você fala de alma gêmea, você fala almas que têm as mesmas afinidades, os mesmos desejos, né? Mas não é falando da metade, da sua metade eterna, são coisas distintas, tá? Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos, né? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. E aí ele faz uma ressalva. Falo, né, daqueles que já atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que o espírito se eleva, já não simpatiza como antes com aquele que ficou para trás. Por quê? Você não tem as mesmas vibrações, já não compartilha das mesmas coisas. Você conseguiu efetivamente dar um passo. Se aquele ainda se perpetuou naquilo que é inferior, você não consegue mais ter a mesma simpatia, a mesma vontade de conviver, porque são ideias e aptidões diferentes, né? Dois espíritos simpáticos são um complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado da identidade perfeita. A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderiam o que? A individualidade, né? E a individualidade é um atributo essencial da alma. Deus nos cria todos iguais, simples e ignorantes. E a gente, enquanto individualidade espiritual, a gente vai evoluindo nos diferentes reinos, né? Desde o reino mineral, lá no átomo, reino mineral, reino vegetal, passando pelos reinos intermediários, reino animal, hoje estadiando no reino humano, no reino nominal, né, que só existe no Espiritismo enquanto classificação, com destino o que? Ao reino angélico, mas sempre indivíduos. Na questão 302, a identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos, ou também da uniformidade dos conhecimentos adquiridos. Né? E falando de verdade, fala na igualdade dos graus de elevação, ou seja, na realidade é tudo, né? Porque a gente vai se complementando em todos os aspectos, a gente evolui nas diferentes habilidades. E na última questão desse trecho,
o Kardec pergunta se podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não são. E ele fala assim, por todos serão um dia, porque a evolução é inexorável, todos nós vamos evoluir, mesmo que assim que a gente atinja a humanidade, a gente dificulte bastante a nossa própria evolução, mas um dia a gente vai evoluir, né? Um espírito que hoje está numa esfera inferior, um dia ascenderá aperfeiçoando-se a que o outro espírito que já conseguiu dar esse passo se encontra. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois se o mais elevado, por suportar mal as provas que seja estabelecido, permanecer estacionário. Ou seja, o espírito se adiantou e está lá numa escala mais alta do que eu. Mas ele, de alguma maneira, ele se acomodou, ele permaneceu estacionário. Se a gente se esforçar, a gente pode atingir o grau que ele está, porque ele diminuiu o passo e nós aceleramos o nosso passo. Então a gente pode se encontrar no meio do caminho até que ambos um dia estejamos na plenitude da angelitude. Na questão 303A, o Kardec pergunta: podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que eu já ou seja? E aqui complementando a mesma lógica que ele usou na questão anterior. Sim, se um deles se tornar, entre aspas, preguiçoso na sua trajetória evolutiva, né? A teoria das metades eternas encerra-se numa simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que não se deve, gente, tomar ao pé da letra, né? Não pertencem, de certo, a uma ordem de espíritos elevados os que usaram essa palavra para designar essa situação, esses pensamentos. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de haverem estagiado separados por um tempo mais ou menos longo. Na realidade, quando a gente atinge a angelitude, todos somos simpáticos, todos fazem parte da grande família universal. E relembrando, no nosso grau evolutivo, a nossa família espiritual, que é a verdadeira família, ela é muito mais ampla do que a nossa família consanguínea atual, porque ela é constituída não, na maioria das vezes, por seres que você tem uma simpatia muito grande, mas que não fazem parte da sua família consanguínea atual, ou que simplesmente estão desencarnados enquanto você está encarnado, né? Às vezes aquele colega de trabalho, aquele amigo, aquele vizinho, aquela pessoa que se conheceu em algum lugar que nem se tinha relacionamento, você tem uma afinidade muito grande, porque eles fazem parte da sua verdadeira família, que é a família espiritual, que são ligados efetivamente por laços de simpatia. Tudo bem, gente? Vamos então finalizando a nossa palestra de hoje, mais uma vez fechando nossos olhos físicos, elevando o pensamento novamente ao Mestre Jesus, solicitando o amparo do Mestre, que ele possa emitir suas vibrações de amor e equilíbrio para toda a humanidade, para todos os animais do planeta, para os nossos familiares, nossos lares, nossos amados filhos do coração e por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. A vocês que estão nos assistindo à distância, permaneçam mais 15 minutos em prece e em recolhimento, que as equipes espirituais já estão se dirigindo para o tratamento cirúrgicos e os tratamentos não cirúrgicos. Um bom domingo e uma boa semana a todos. Gente, para vocês que estão aqui, quem não